pouco. A devoção, na realidade, ela é antiga. E houve um renascimento, coisa de 1 ano, 2 anos para cá. Houve um interesse, foi um movimento muito natural, né? Eu costumo dizer que é um movimento da providência de Deus mesmo, porque era uma devoção que surgiu aqui no Brasil e se fortaleceu muito no Brasil na década de 30. E depois ela praticamente desapareceu, ela ficou no esquecimento adormecida por muitos anos, né? Não totalmente esquecida, porque algumas pessoas mantiveram, cultivaram essa devoção. Quando eu comecei a mexer com isso, eu acabei descobrindo que muita gente, muitos sacerdotes, muitas religiosas cultivavam, mas de um modo particular, muito discreto. Mas e a origem qual é nesses idos aí? A origem mesmo aqui no Brasil, ela vem das revelações privadas de uma religiosa que viveu em Campinas na década de 30, chamada Amália Aguirre, irmã Amália Aguirre. É uma espanhola, migrante, que veio aqui para o Brasil, desejava ser religiosa, e estando em Campinas, ela ingressa no instituto fundado pelo bispo de Campinas, o segundo bispo de Campinas, Dom Francisco de Campos Barreto, juntamente com uma outra jovem chamada Maria Vilac, que era filha de franceses, migrantes franceses. Então, Dom Barreto e Maria Vilac fundam um instituto religioso chamado Instituto das Missionárias de Jesus Crucificado. E nesse instituto, ele começa com 7 moças, e às portas da fundação chega o 8º elemento, que era a irmã Amália, que desejava ser religiosa. Ela tinha começado a ser dirigida espiritualmente por Dom Barreto, que era o bispo. Quando ela soube que o bispo ia fundar um instituto, ela pede ingresso, entra nesse instituto e pouco tempo depois, então, ela relata aos superiores as aparições. Então ela começa a conversar primeiramente com Nosso Senhor e só depois com Nossa Senhora. Isso em Campinas? Isso em Campinas, na década de 30. E é daí que surge essa devoção. Agora, o título mesmo, né, Nossa Senhora das Lágrimas, se a gente olhar bem, ele está na tradição da igreja lá desde o início, né? Porque nós podemos até entender Nossa Senhora das Lágrimas como um desdobramento da devoção de Nossa Senhora das Dores. Uhum. Se há dores, há lágrimas, né? Então, e assim outros títulos, né? Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora do Pranto, Nossa Senhora do Divino Pranto, né? Então, há vários títulos marianos que giram em torno dessa questão das dores, das lágrimas, sofrimento de Nossa Senhora. E a partir dessas revelações privadas, o bispo de Campinas ele começa a investigar o caso, investiga, percebe sinais ali que, né, garantiriam ali a sobrenaturalidade dos eventos, mas ele foi muito prudente, ele não saiu dizendo, sim, olha, uma religiosa viu Nossa Senhora. Não, ele não disse isso, ele apenas manda difundir a oração que foi ensinada. De passagem, eu acho que a igreja é excelente, assim, é um aspecto que eu acho muito interessante dentro da igreja, porque a igreja é muito prudente. Então, sempre que aparece algo novo, uma revelação... Vou até falar de Fátima, que a gente fala tanto, sim, de Nossa Senhora de Fátima, dos 3 pastorinhos, enfim. A igreja não diz logo, é verdade, tá aqui. Ela investiga, ela vê mesmo se é, porque realmente qualquer maluco pode chegar e falar assim, sim, apareceu para mim e disse isso, eu tô vendo, Então, assim, existe muita prudência que eu acho isso excelente do parte da igreja, né? E também porque a revelação privada é aquilo, a revelação privada ela não faz parte do depósito da fé. Então a revelação privada, na verdade, ela é uma recordação de verdades esquecidas. Então tudo já está dito, né? O que Nosso Senhor precisava dizer para a nossa salvação, ele disse até, sim, a morte de São João Evangelista, como a igreja nos ensina. Morreu o último apóstolo, a última testemunha ali direta, então a revelação pública de Deus, ela se encerra ali. E por isso que a igreja chama de revelação com R maiúsculo, esta revelação até a morte do último apóstolo, e revelação com R minúsculo, as revelações particulares, privadas, que na verdade não dizem nada de diferente. Elas apenas recordam, em todas elas, né? E é interessante que Nossa Senhora, ela até tem porque se ela disser alguma coisa diferente da revelação pública de Cristo, a gente não vai seguir. É mentira, né? Exatamente. Deus não se contradiz, né? Deus não se contradiz. E Nossa Senhora está sempre extremamente alinhada a seu filho Jesus e fazendo tudo que Jesus, sabe, muito ali colada com ele. Então, se falar alguma coisa diferente, opa. Não, e nas aparições, a Nossa Senhora ela tem um modus operandi interessante. Eu sempre leio as histórias das aparições, eu vejo, né? Nossa Senhora
como é a mesma pessoa, ela não poderia agir de modo diferente, né? Sim. Então a gente vê isso em todas as grandes aparições. Em Guadalupe, o que ela diz para o Juan Diego? Vá até o bispo e diga a ele que construa para mim uma capela aqui. A autoridade da igreja, a validação da igreja. Em Lourdes, né? Lourdes eu acho sensacional que Nossa Senhora lá aparece, Bernadette pergunta o nome a pedido do pároco. Nossa Senhora disse, eu vou dizer, mas não agora. Nossa Senhora protela um tempo e depois, quando Nossa Senhora diz, a Bernadette não entende. E ela vai até a casa paroquial para dizer ao padre o que a senhora da gruta havia dito. E aí é interessante que a Bernadette, ela que era a vidente, ela não soube quem lhe aparecia, a não ser pela boca da igreja, pela voz da igreja, porque foi o pároco que disse para ela. Quando ela chega e diz para o padre, eu sou Imaculada Conceição. O padre disse, mas de onde você ouviu isso? Ele falou, a senhora na gruta me disse isso. Até porque ela era uma moça muito simples, né? Não sabia de nada. E o padre pergunta, falou, minha filha, você sabe o que é isso? Você entendeu o que é isso? Ela falou, não. E aí ele disse, então senta aí que eu vou te explicar. E aí que ela fica sabendo. Então, quer dizer, é pela voz da igreja que Bernadette fica sabendo quem lhe aparecia. Olha que coisa, né? Então, ela via, mas quem diz sim ou não é a igreja. Em Fátima, a mesma coisa, né? Em Fátima é interessante a primeira pergunta, né? E as crianças também eram muito simples, né? E a Lúcia, que era quem conversava com Nossa Senhora, vai dizer justamente, né, quem ela era, né, de onde ela vinha, né? E ela diz, eu venho do céu. E aí é interessante até a simplicidade. Ela começa com a lista, né, de pessoas perguntando, e fulano, né? E ela diz algo até mais profundo, porque ela diz, sou do céu. Sou do céu, Que é lindo, ou seja, sou. Ela é um estado, né? Quer dizer, está nela, né? Olha que lindo, e é uma coisa assim interessante. E em Campinas há essa revelação privada, e essa revelação privada ela está muito ligada a um evento específico. A religiosa em questão, né, a Amália Aguirre, ela era também uma pessoa muito simples, tinha um certo conhecimento, era alfabetizada, tinha um certo conhecimento, mas assim, muito simples, de uma família muito pobre, mas de pais muito católicos, muito piedosos, e ela veio como imigrante para o Brasil, e ela já tinha alguma coisa de locuções interiores, ela já tinha tido, na ocasião da sua primeira Eucaristia, 2 aparições, uma na véspera e outra no dia. Na véspera da primeira Eucaristia, ela viu Nossa Senhora, então não era algo diferente. Tanto é que, no caso de Campinas, não há esse questionamento que geralmente os videntes fazem. Quem é a senhora? De onde a senhora? Ela já sabia quem se tratava, né? Ela havia visto Nossa Senhora na véspera da primeira Eucaristia. Nossa Senhora deu vários conselhos a ela de como ela deveria ser, de como ela deveria se comportar. Isso quando ela era vida dela. Criança ainda. E no dia da primeira Eucaristia ela viu Nosso Senhor. Ela acabou de comungar e Jesus aparece a primeira vez. E ela, na inocência, a mãe tinha dito que era o dia mais importante da vida dela. E ela, na inocência, ela vê Nosso Senhor, ela voltou radiante e disse para a mãe, nossa, como ele é lindo, e eu não sabia, por que a senhora não me contou que é assim? E a mãe ficou ali, né, sem entender, falou assim, com a inocência até dela, ela imaginando que toda criança que fazia a primeira Eucaristia via Nosso Senhor. Então, para a família, ela era um mistério, né? E para ela mesma, né? Isso não era assim fácil para ela, né? Então, essa questão dos dons místicos e tudo mais. Mas ela sempre foi muito obediente, muito simples, muito obediente à igreja. Ela veio pequena para o Brasil? Ela veio com 19 anos. Né? Ela veio moça. Ela já veio moça. Já veio moça. E chegando em Campinas... Então isso foi na Espanha? Essas primeiras manifestações, sim. Aí quando ela chega no Brasil, ela queria ser religiosa e ela bate a porta de vários institutos e não consegue ingressar. Ela, em Campinas, né, interior de São Paulo, havia ali algumas congregações, mas a maioria delas voltadas para a educação. E no caso dela havia várias limitações. A primeira limitação, a falta de estudos. A segunda limitação, a língua. O português para ela demorou um tempo para ela conseguir se adaptar, porque ela nasceu na Galiza, né, que é uma região que ainda tinha lá seus dialetos locais. E era mais difícil de... Era mais difícil ainda porque nem o castelhano direito ela falava o dialeto da região dela. Porque com o castelhano dá para dar uma enrolada, ainda dá para entender, né? Agora com dialeto com dialeto é terrível, mais complicado. Né? E aí ela tinha essa limitação da língua. E ela tinha uma limitação física. Né? Ela tinha o lábio leporino, ela tinha o palato aberto, então ela soprava um pouco para falar. Em congregações onde se quer religiosas que sejam professoras, né?
Isso acaba sendo uma dificuldade. Então, todas as casas religiosas onde ela bateu, ela foi recusada. E aí, então, ela pede o ingresso no Instituto das Missionárias e ali ocorre a experiência que deu origem à devoção. A madre fundadora sabia desses dons, dessas graças que Nosso Senhor dava a essa religiosa. E um dia, o Instituto havia sido fundado, tinha poucos meses, né? E foi em novembro, dia 8 de novembro de 1929, que um dos irmãos da Madre Vilac, a Madre Vilac, ela teve, era uma família de 7 irmãos, ela teve mais 6 irmãos. 3 homens, os 3 homens se casaram, e 4 mulheres, as 4 mulheres foram religiosas. A Madre Vilac, a família deu muitos religiosos, padres, até bispos para a igreja. O Dom Clemente Snard, que era, né, beneditino aqui do Rio, do Mosteiro de São Bento, Dom Clemente Snard era sobrinho da Madre Vilac. Ele que foi... A família Vilac é abençoada. A família Vilac e a família Snard. É a mesma... eles eram casados aí, primos. Claro, entre si, sim, são... do Cadu... Todo mundo, parente de todo mundo. Eles tinham família em Campinas e no Rio. Uhum. E a madre, ela uma mulher muito santa, muito sábia. E nesse dia 8 de novembro... Que acaba se fundindo depois a família Snard com a Schaffer. Isso, eles têm ligação. Pois é, eles têm ligação. Exatamente, olha aí. Os santos se encontrando. Os santos a se ligação acham. É que o Beto é casado com a Ângela. Irmã Schaffer, irmã do Guido. E eles são, os Snard e os Vilac, eles são uma mesma família, né, que veio para o Brasil. Que legal, eu não sabia disso. A primeira monja redentorista do Brasil era tia da Madre Maria Vilac, que foi a fundadora, que é a Madre Helene Snard. Ela que fundou o ramo... feminino, né, dos redentoristas, que é contemplativo. Então as monjas redentoristas que vieram aqui para o estado do Rio, em primeiro lugar, é a tia da Madre Vilac, né, a Madre Maria Vilac. Então um dos irmãos da Madre Vilac, ele vai até a portaria do convento, num certo desespero, e vai para pedir orações. Por quê? A esposa, ele já tinha tinha 4 filhos, né, e a esposa estava grávida. E ele recebe um diagnóstico, a esposa passou mal, ele levou para o hospital, não sabiam o que era, e ele recebeu um diagnóstico aterrador na época, porque não havia chance de cirurgia. Ela estava com um tumor severíssimo, muito arraigado no cérebro. E os médicos disseram para ele, olha, nessa situação que a sua esposa se encontra, o mais prudente a se fazer é que você já comece a preparar as coisas, busque já sepultura, já comece a preparar os seus filhos, porque não há o que fazer. E ele sai do hospital, que ficava a algumas quadras do convento, e vai falar com a irmã. Só que elas eram em 8 religiosas, então chega uma, chegam todas. Todas acabavam ficando sabendo ali do que estava acontecendo. E ele chega ali naquele desespero, aquela situação, e a Madre Vilac, ela pensa primeiro nos sobrinhos. Primeira coisa que ela fala o que vai ser das crianças? E aí nisso... A irmã Amália, que soube também dessa situação, ela ouve aquilo e ela sente um impulso. Ela narra isso muito nos escritos dela. Quando algum evento, alguma coisa espiritual ia ocorrer, ela sentia com uma certa antecedência que isso ia acontecer. E em algumas situações ela conseguia se preservar, ela conseguia sair da vista do público. Mas quando Nosso Senhor queria se manifestar publicamente, então ela não conseguia. Vinha de uma vez e não era possível. Mas ela pede permissão para a superiora para se retirar, que ela gostaria de rezar um pouquinho. Ela vai até a capela, e na capela ela estende os braços diante do altar, e ela diz para Jesus, sacramentado, ela fala, Jesus, se tiver assim alguma coisa que eu ainda possa fazer por essa mãe, eu estou disposta a trocar a minha vida pela vida dela. Então, se o Senhor quer a vida desta mãe, o Senhor leve a minha vida, mas pela minha vida, que esta mãe viva. E aí, nesse momento, né, quem aparece é Nosso Senhor. Nosso Senhor aparece, se manifesta diante dela, e Nosso Senhor vai dizer para ela, né, e ela tinha perguntado a Nosso Senhor o que ela podia fazer. E Nosso Senhor responde, falou assim, se você quer fazer alguma coisa, peça pelas lágrimas da minha mãe.
Bom, só por aí já teríamos a devoção. Sim, já estaria pronto. Com certeza. Né? Mas ela insistiu, né? Ela ainda insiste com o Nosso Senhor. Ela fala, como eu devo rezar? Ela queria ter certeza de que ela seria atendida, então ela diz, como eu devo rezar? E aí Nosso Senhor, ela mesma narra isso aí nos escritos dela, Nosso Senhor se abre, né? Assim, feliz, ele diz assim, minha filha. Isso ela ouvia ou ela via também? Ela via. E aí Nosso Senhor disse para ela, minha filha, eu quero derramar muitas graças neste tempo e em outros tempos que virão. E ele falou, e tudo aquilo que vocês me pedirem pelas lágrimas da minha mãe, eu sou obrigado amorosamente a dar. E ele ainda faz uma comparação, ele diz assim, se vocês que são pecadores se comovem com as lágrimas das mães de vocês, quanto mais eu, em relação às lágrimas da minha mãe, que foi aquela que mais me amou na terra e que mais me ama no céu. E aí ela pergunta, né, como que eu devo rezar? E aí Jesus, ele ensina, ele diz, quando você for pedir qualquer coisa, você diga assim, meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. E depois você diga assim, né, vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Então, Nosso Senhor ensinou essas duas jaculatórias, essas duas orações, e ele disse que ele não poderia negar nada a quem lhe pedisse pelas lágrimas de sua mãe. Muito bem. Essa religiosa, ela comunica aos superiores. Os superiores não revelaram a identidade dela, não falaram, não foi feito nenhum alarde em torno dela. Mas simplesmente pegou-se a oração e os superiores disseram para a comunidade religiosa, bom, tem essa mãe que precisa de orações e nós temos a oração, então vamos rezar. E aliás, na prudência do bispo, né? E a igreja sempre faz isso, né? Qual que é a melhor maneira de saber se alguma coisa é real ou não? Se é uma profecia, a gente espera. Se acontecer, é real. É verdade. Né? Ou se é uma oração ou alguma coisa e nós aplicamos e há uma eficácia de santificação, de conversão, de busca dos sacramentos, de busca de Deus, só pode vir de Deus. Né? Não tem cabimento assim, ter outra fonte. Né? O demônio não trabalha contra ele mesmo. Então, o que os superiores disseram? Olha, então vocês sabem da oração, rezem por essa mãe. E as religiosas não sabiam, não existia até então a coroa das lágrimas, o terço das lágrimas. O que existia eram as orações. Então elas começaram a rezar o dia todo. Meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela. E o tempo todo rezando isso aí. Resultado, passou um tempinho, essa mulher estava curada. Estava inteiramente, completamente curada. E a freira não morreu. Ela gestava um bebê. Morreu. Ela gestava um bebê, ela conseguiu dar à luz esse bebê morreu idoso, essa mulher morreu idosa. Só que a freira não morreu. Nosso Senhor, ele aceitou. Generoso. Claro, ele não faz troca assim, né? Mas ele aceitou de outro jeito, né? Ele aceitou, assim, com os sofrimentos comuns da vida dela, da missão dela, mas não tirou a vida. Embora ela tenha se oferecido, né, que é o que até o Papa Francisco, recentemente, ele tem insistido muito nisso, né, que entre as formas de reconhecimento de heroicidade na fé, uma delas é a oblação de vida, que é quando você troca a sua vida pela vida de outro. É o que São Maximiliano Kolbe fez, é o que Santa Edith Stein fez. Então, quer dizer, não deixa de ser um martírio, mas mais que um martírio, é uma oblação de vida. Eu dou a minha vida pela vida do outro. Então, nada mais cristão que isso, porque Nosso Senhor deu a dele, que é a mais preciosa de todos, por nós. Então, o Papa tem até insistido muito nisso. Então, no caso dessa irmã, até a gente pode enxergar esse desejo de oblação de vida. Mas muito bem, isso foi 8 de novembro de 1929. 8 de março de 1930, já tinha passado um tempo, essa mãe já estava curada, essa religiosa estava rezando de novo no mesmo lugar, ao pé do altar. A irmã Amália. Isso. E aí ela vê se aproximar dela uma jovem de indizível beleza, e quando ela bate o olho, ela já reconhece de imediato que se tratava de Nossa Senhora, que vem e se desloca até ela sem tocar o chão. Ela ainda faz, no relato ela coloca esse detalhe, né? Os seus pés não tocavam o chão, mas havia como que uma nuvenzinha e ela se deslocava flutuando ali sobre o chão sem tocar o chão com seus pés. Ela trazia um vestido roxo, um manto azul,
e um véu branco na cabeça dobrado sobre o peito, como uma echarpe, que é bastante inusual, né? Ver Nossa Senhora, né, assim, nessa iconografia. Né? O restante, sim, é comum. O restante é a mesma iconografia de Nossa Senhora das Dores, que é o vestido roxo e o manto azul, que é muito comum nas imagens de Nossa Senhora das Dores. Mas o que chama a atenção é o véu. O véu, né? O véu que é branco, mas dobrado, deixando só o rosto à mostra, cobre ligeiramente o pescoço e cobre também o peito. E no vestido, algumas estrelas, e nas mãos, uma espécie de rosário, um terço branco, que parecia de pérolas, e as contas bem brilhantes. E a irmã, ela olha para aquilo e ela identifica com algo que era muito comum na congregação, que era o quê? A coroa de Nossa Senhora das Dores, que elas já rezavam. A coroa de Nossa Senhora das Dores é um terço com 7 setenas, né? São grupos de 7 contas, com um entremeio, para rezar lá 7 Ave-Marias cada um, meditando nas 7 dores de Nossa Senhora. Só que geralmente a setena das dores é preta, é um terço preto, né? Ou de cor mais escura. E ela viu um terço que parecia de pérolas, claro. Branco, claro, alvíssimo, e que brilhava muito. E Nossa Senhora, ao se mostrar, ela diz: minha filha, esta é a coroa das minhas lágrimas. As orações o meu filho já deu. Então, quer dizer, aquelas jaculatórias deveriam ser aplicadas àquele terço, assim que ela entendeu. E aí Nossa Senhora vai dizer: olha, eu estou muito feliz, porque o meu filho quer derramar muitas graças e ele quer me honrar através do mistério das minhas lágrimas. E aí, muito bem, e aí ela vai dizer para a irmã Amália, fala: olha, quem rezar essa coroa vai alcançar pelo menos 3 grandes graças. Nossa Senhora faz 3 grandes promessas. A primeira, rezando estas orações terão uma grande eficácia na conversão dos pecadores, especialmente os espíritas. Então Nossa Senhora ela fala especificamente dos espíritas, de um modo especial, mas todos os outros pecadores, assim, ou pessoas que estão no erro, enfim, Nossa Senhora disse: essa coroa vai chamar essas pessoas para junto de meu filho. Ela fala, segundo ponto, esta coroa ela terá uma eficácia contra o mal, contra o demônio. Todas as pessoas que sofrem de possessão ou obsessão, aquelas tentações terríveis, aquelas vexações, aquelas perturbações, Nossa Senhora disse: ao rezar esta coroa, serão libertos. Porque esta oração terá um poder sobre o império infernal. Ou seja, uma oração de libertação. É uma oração de libertação. Ela tem uma eficácia exorcística até, né? E uma terceira promessa que Nossa Senhora faz, que essa é bastante interessante, ela diz assim: aqueles que rezarem estas orações, e sobretudo aqueles que ensinarem outros a rezar essas orações, eu prometo que eu mesma, no dia final do seu último combate, virei para buscá-los e apresentar ao meu filho. E quando eu chegar diante do meu filho, eu direi assim, né? Isso que eu acho bonito dessa revelação privada. A Nossa Senhora diz assim: e eu direi assim para o meu filho: Jesus, meu filho, olha aqui para esse outro meu filho, que na terra honrou as minhas lágrimas. Lembre-se dele, que honrou aquela que mais te amou na terra e que mais te ama no céu. Então Nossa Senhora ela faz essas 3 promessas, ela associa essas 3 promessas a estas orações. E, enfim, e aí isso foi dia 8 de março. 8 de abril de 1930 tem uma terceira aparição. Aí aparecem Jesus e Maria, os dois juntos. Nosso Senhor se mostra vestido de branco, mas manietado, com as mãos amarradas, as mãos atadas, tal como ele foi apresentado a Pilatos. Então vem ele com as mãos atadas. E Nossa Senhora se mostra do mesmo jeito, com a mesma iconografia de antes. E aí então Nosso Senhor ele pede para a religiosa, ele diz assim: ó, olhe bem para as nossas imagens, como você nos vê. Você então deve mandar gravar estas imagens, tal como você nos vê, numa medalha. Num verso, eu, no outro verso, minha mãe. E ladeando as nossas imagens, você deve gravar 2 outras jaculatórias. Então, Nosso Senhor que ensina
Na verdade, a gente fala da devoção à coroa das lágrimas, mas é Jesus que é o grande protagonista, porque as orações são todas ele que ensina. Né? Porque ele mesmo diz que esta devoção era algo dele para honrar a mãe dele. É algo que vem dele mesmo. Uhum. Então, muito bem. E aí ele faz recordar muito toda a instrução que Jesus deu a respeito da reparação nos primeiros sábados. Sim, sim. Eu estava pensando muito isso. Porque também foi Jesus que respondeu todas as perguntas de Lúcia a respeito dessa devoção dos 5 primeiros sábados, não é? Que é a reparação do coração imaculado de Maria. É contra os 5 grandes pecados, né? Que não se fala, né? Uma coisa terrível. Como que se fala pouco? E Jesus mesmo, né? Ele fala aqueles 5 pecados. Pouco, além disso, se fala muito pouco da mensagem de Fátima. Sim. Há muitos devotos, daí eu não tenho nenhuma dúvida. Ah, sim, sim. Né? Devotos, mas se você começar a fazer uma pergunta mês a mês do que Nossa Senhora falou e depois o que acontece em Pontevedra e Jesus a falar também lá, e Nossa Senhora com a Lúcia sobre o primeiro sábado, ninguém sabe. Exato. É uma coisa terrível. Por isso que a gente tem batido muito nesse assunto, falado muito. A gente tem o nosso livro, que tem que estar aqui. Só até ali atrás. Está ali atrás. Tiraram aqui da mesa, não sei porquê. Tá ali. O que houve? O que houve? Tiraram o livro daqui. Mas enfim... deixa ali, depois ele arruma outro. Mas traz então, pede para trazer. Pede lá para trazer, isso aí. E aí a gente fala muito disso para as pessoas saberem, e a gente diz muito para as pessoas, aprendam a mensagem de Fátima. Olha como é diferente a pessoa ouvindo toda a história que você está contando. Sobre as lágrimas. Sobre nessa coroa das lágrimas, sobre a devoção à Nossa Senhora. Olha que bonito. Faz sentido, né? Exatamente. Vai tendo uma profundidade. Então é importante a gente conhecer e saber essa história. Mas vamos continuar para entender qual foi o... Pediu no verso da medalha e qual oração que pediu em volta. Ele ensina 2 jaculatórias que são muito interessantes. A primeira em torno da imagem de Nossa Senhora. E ele vai dizer, então você deve gravar em torno da imagem da minha mãe, a seguinte invocação: ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Então isso, né, explica até esse caráter de libertação, de poder sobre o mal, que Nossa Senhora mesma havia prometido. Então Jesus, ele pede para invocar Nossa Senhora assim, ó Virgem dolorosíssima. Então, Nossa Senhora das Dores, a referência às dores de Maria. As vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Né? Então, isso é interessantíssimo, assim, essa ligação. E depois, em torno da imagem dele, ele manda gravar uma jaculatória que não coube. Na hora de cunhar a medalha, quem fez todo esse trabalho, né, de divulgação, de reunir, de estudar a aparição, foi o bispo, que era o Dom Francisco Barreto, Dom Francisco de Campos Barreto, que era amigo pessoal do cardeal Leme, amicíssimo do cardeal Leme. E Dom Barreto, nessa altura, ele pega então aquela invocação que Jesus revelou e ele corrigiu, digamos assim, ele diminuiu a invocação para poder caber. O Ourives não conseguiu colocar. Né, ele falou a mesma coisa, só que um pouco mais reduzido. Porque Jesus pediu para colocar a seguinte jaculatória, né? Por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai a pátria brasileira do erro que a ameaça. E aí, assim que eu soube, que eu comecei a estudar a aparição, eu gosto muito de Fátima, eu me consagrei a Nossa Senhora no dia de Nossa Senhora de Fátima. Eu acho que das aparições marianas, a que eu mais li, a que eu mais vi foi Fátima. Até por todo um histórico familiar, desde criança, enfim. Em casa todo mundo gostava, então... como historiador, estudou, né? Eu sempre estudei, fui fundo. Aí quando eu fiz minha consagração a Nossa Senhora, eu escolhi fazer no dia 3 de maio. Então, não teve como eu não fazer um link imediato à hora que eu li essa frase que Nossa Senhora ensina, essa ejaculatória. Né? Salvai a pátria brasileira do erro que a ameaça. Imediatamente eu me lembrei do que Nossa Senhora fala em Fátima. Da Rússia, né? Nossa Senhora fala, se fizerem isso, terão paz. Se não fizerem, a Rússia espalhará seus erros pelo mundo. E aí eu lembrei justamente desses erros. Né? Eu falei, será que seriam esses mesmos erros, né, que Nossa Senhora fala em 1917 e Nosso Senhor falaria em 1930? Né? Então eu comecei a estudar, a pensar nesse contexto
do que seriam esses erros. Não vou nem lhe falar possivelmente, eu vou lhe falar certamente.